Senhor, graças a Deus estamos aqui para mais um dia que nós vamos falar com Deus, vamos orar, vamos buscar a sua face e temos a certeza de que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor, ao nosso pedido, à nossa intercessão. E eu queria aqui nessa hora convidar você a participar junto conosco nessa segunda-feira em que nós passamos já por uma eleição onde muitas coisas já foram decididas em nosso país e nós precisamos orar e buscar a face de Deus, pedindo, independente de qualquer coisa, independente de qual seja o seu posicionamento político, independente de qual seja o seu candidato, eu quero te encorajar a nós orarmos a Deus. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você convide pessoas para participarem conosco e no final nós vamos fazer um momento de oração, de clamor pelo nosso país, para que Deus faça se cumprir a vontade dele. Deus tome esses próximos dias aí que possa o país funcionar da melhor forma, que nós não tenhamos problemas, não tenhamos nenhumas questões ruins com esses dias. Então vamos orar, vamos entregar tudo nas mãos do Senhor e ter a certeza de que Deus está à frente de todas as coisas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nessa hora que nós estamos aqui, nós queremos unir a nossa fé. Unir, Deus, a nossa fé em Jesus, unir a nossa fé clamando a Ti, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, porque entendemos que o Senhor é o Deus verdadeiro. Entregamos as nossas vidas, entregamos este momento nas Tuas mãos e consagramos ao Senhor. Que o Senhor tome este culto, cada pessoa que estará participando dele, e se mova de forma toda especial, tanto na minha vida que estou aqui ministrando, como o Senhor se mova na vida de cada pessoa que vai assistir, que vai participar, que vai se envolver, e que tudo seja para a glória do Teu nome. Que caiam barreiras, que caiam resistências, que caiam todas as operações malignas, que todo mal caia por terra, no nome de Jesus, e que essa programação, esse momento de louvor, de adoração, possa transcorrer com total liberdade e o Senhor faça maravilhas em nós e através de nós. Então é que nós oramos nessa hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nós vemos parte da história de um homem de Deus chamado Elias, e eu quero ler com você apenas já a partir do versículo 11, só para a gente entrar no contexto, que diz assim: Então foi-lhe dito, sai daí e fique diante do Senhor no monte. Deus falando para Elias. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se entrada na caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte o seu caminho para o deserto de Damasco, que era de onde Elias tinha saído. Chegando lá, unge a Azael como rei da Síria, unge também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Esse texto, que é um texto muito conhecido, e que retrata uma parte da história da vida de Elias, um dos grandes personagens da palavra de Deus,
Um homem que tinha feito grandes coisas. Um homem que estava a serviço de Deus e nos últimos períodos ele tinha tido grandes vitórias antes de chegar a esse momento. Um homem que estava acostumado a ver a ação de Deus através da vida dele. Um homem que estava acostumado, como ele mesmo diz, eu gosto dessa expressão que ele e depois o seu sucessor Eliseu usa, eles dizem, né, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em cuja presença estou, em nome do Deus vivo, em cuja presença estou. Então ele sempre tinha essa convicção da presença de Deus junto com ele. Ele tinha essa convicção da presença de Deus ao seu redor, ao seu lado, o ajudando, o direcionando. E nós vemos que com isso ele havia feito uma grande obra, ele havia feito uma grande diferença no povo de Israel. Ele havia sido um instrumento de Deus para mostrar que Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Ele havia sido um instrumento de Deus para despertar aquele povo a realidade. Mas ele, nessa situação toda, não viu muita diferença, vamos dizer assim, naquilo que ele realizou. Talvez ele pensasse, por exemplo, que naquele desafio do Monte Carmelo, quando ele destruiu os profetas de Baal ali, talvez ele pensasse que Israel voltaria para o Senhor. Talvez ele pensasse, por exemplo, que o próprio Deus mataria Acabe e Jezabel, que eram os reis malignos naquele tempo, que estavam levando Israel a se desviar. Mas de tudo aquilo que ele fez, toda a sua obra, todo o seu esforço, talvez aos olhos dele não tenha saído como ele esperava. Talvez ele pensou que essas coisas talvez acontecessem, mas aconteceu exatamente o contrário. Acabe e Jezabel continuaram no poder. Israel, por sua vez, também não ficou muito, embora lá no Monte Carmelo eles tenham dito que só o Senhor era Deus, eles não ficaram muito firmes com Deus. E para piorar, nós vemos no texto, quer dizer, nós vemos não no texto, né, mas no início do capítulo 19, li um pouco depois, que Jezabel ainda por cima começou a perseguir Elias. Começou até dando uma palavra dizendo que iria matá-lo naqueles próximos momentos, naquelas próximas horas. E aí, queridos, isso parece que mexeu com a cabeça de Elias. Aquele homem tão poderoso, aquele homem que orou e fogo do céu desceu, aquele homem que deu uma palavra e parou de chover, aquele homem que tinha sido um instrumento para trazer até vida ao filho da viúva, um homem que deu uma palavra que o azeite não acabou, a farinha não acabou na casa da viúva, eles viveram anos com aquele pouquinho de azeite ali sendo multiplicado diariamente. Mas naquele momento, aquele homem chegou a um esgotamento. Naquele momento, ele chegou, aquilo abalou as suas emoções, aquilo abalou a sua mentalidade, aquilo abalou o seu ânimo. Porque, como eu disse, parece que as situações não se resolveram como ele esperava. E isso trouxe uma desesperança ao coração dele. E isso trouxe talvez um pensamento, uma ideia, talvez uma pergunta, dizendo: será que valeu a pena tudo isso? Eu me esforcei, eu lutei, eu fiz a minha parte, eu busquei a Deus, eu busquei fazer a vontade de Deus, eu busquei andar na presença de Deus. E diante de tudo isso que eu fiz, parece que não teve resultado nenhum. E quantos de nós, queridos, num momento como esse que vivemos, às vezes esse é o sentimento que você se encontra hoje, que eu me encontro hoje, que nós nos encontramos hoje. Um sentimento de: será que valeu a pena todo esforço? Será que valeu a pena servir a Deus? Será que valeu a pena enfrentar tudo que enfrentei? Será que valeu a pena passar, no caso de Elias, aquele tempo no ribeiro comendo só aquilo que os corvos traziam? Será que valeu
a pena me privar de viver, me privar e viver junto daquela viúva só comendo bolo e água? Será que valeu a pena tudo isso? Enfrentar toda essa opressão de Israel para agora eu estar nessa situação, perseguido e nada mudado? Essa que muitas vezes é uma das situações que nós nos encontramos. E nessa hora eu quero trazer uma palavra para você, porque assim estava Elias. Às vezes nós pensamos isso nas nossas vidas. Às vezes nós pensamos isso com relação ao nosso ministério. Será que valeu a pena tanta dedicação? Será que valeu a pena tanto esforço? Às vezes pensamos isso acerca da nossa vida profissional, por exemplo. Será que valeu a pena tanto esforço, estudos, cursos e tantas outras coisas para eu chegar agora onde eu cheguei? Será que valeu a pena? Às vezes pensamos isso com relação a pessoas, a relacionamentos, a família. Será que valeu a pena dedicar tanto tempo a esse filho, a essa pessoa? Será que valeu a pena? Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eu fiz buscando a vontade de Deus, olha só onde eu vim parar. Vim parar numa perseguição, com risco de vida. E isso mexeu com ele, levou ele a fugir. E muitas vezes esse é o nosso pensamento também. As coisas não estão dando certo, ou as coisas não estão como nós pensamos que deveria estar. Qual é o nosso primeiro pensamento? Eu vou sair daqui. Se você é um pouco mais jovem e está me assistindo, você vai dizer, vou meter o pé. Não vou ficar aqui não. E foi o que Elias fez, querido. Talvez esse seja o nosso sentimento também. Mas nós vemos que ainda assim o Senhor encontrou com Elias. Ainda assim o Senhor foi ao encontro de Elias. Ainda assim o Senhor não desistiu do seu profeta. Ainda assim o Senhor não o abandonou. E eu quero trazer essa palavra para nós, já começar a ministrar sobre as nossas vidas, dizendo que apesar dos apesares, talvez a situação de vida não esteja como você esperava. Talvez a situação da sua vida não seja o reflexo do investimento que você fez. Mas eu quero dizer para você que ainda assim o Senhor te encontra. Ainda assim a palavra do Senhor chega até você. Ainda assim Deus não desistiu de você. O profeta dele, o ungido, o escolhido dele, a escolhida dele. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de nós. Ainda que nós estejamos escondidos, como Elias chegou a se esconder. Ainda que nós estejamos, como alguns dizem, encavernados. Deus tem poder de levar a sua palavra dentro das cavernas da alma que nós nos encontramos. Talvez você esteja assistindo essa mensagem e está enclausurado, fechado num quarto, todo apagado, talvez só com a luz do celular acesa. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus te alcança aí para te transformar. A palavra de Deus te alcança aí para te tirar disso daí. Talvez você possa estar no leito de hospital. Quem sabe você possa estar até preso em alguma situação, ou preso de fato, de verdade, no presídio de celas. Mas eu quero te dizer que ainda aí a palavra de Deus tem poder de te alcançar e mudar a sua vida, mudar o seu coração. Então nessa hora, queridos, primeira coisa, apesar dos apesares, Deus ainda tem uma palavra para você. Isso a gente vê nesse texto. Apesar de tudo aquilo que já havia acontecido, Deus ainda tinha uma palavra para Elias. Deus ainda tinha uma palavra para aquela situação. Então talvez você esteja olhando, para que valeu a pena? Eu vou desistir. Não, Deus está dizendo, eu ainda tenho uma palavra. Eu ainda tenho uma palavra para a sua vida. Deus deu uma palavra a Elias. Elias, o que você faz aqui? Não é aqui o seu lugar, Elias. Não é que você não foi chamado para estar aqui. A palavra de Deus chegou até ele, mas deixa eu caminhar aqui. Elias, então no versículo seguinte, no versículo 14, ele dá a resposta do porquê ele estava ali. E ele então conta que ele tinha sido zeloso, que ele tinha servido ao Senhor, mas pela resposta dele a gente vê que ele não esperava de ter uma ameaça de morte. E ele ainda se sentia sozinho servindo ao Senhor. Parecia que ele pensava que ele iria ser aquele instrumento de Deus e Israel iria voltar e iriam todos servir ao Senhor junto com ele.
E a gente vê aqui que não foi bem isso que aconteceu. E isso trouxe uma frustração. Aí Deus então dá uma outra palavra para Elias, para encorajar ele. Então Deus diz: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Hazael, rei da Síria, unge também a Jeú, filho de Nimsi, rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Aqui nós já vemos algumas lições importantíssimas para nós, de como Deus tratou com Elias. Em primeiro lugar, em segundo lugar, né, a palavra já tinha chegado a ele. Em segundo lugar, Elias ele estava com medo, estava pedindo a morte. Ele estava com medo de morrer nas mãos de Jezabel. Talvez ele pensasse: se é para morrer nas mãos de Jezabel, que Deus me leve. E aqui nesse texto nós vemos de forma bem sucinta Deus trazendo uma resposta para aquele homem, dizendo: Elias, você não vai morrer. Elias, Jezabel não vai te pegar. Elias, fique tranquilo, Elias. Você não vai morrer, eu também não vou te matar. Ainda tem uma obra para você fazer. Ainda tem algo a te levar na frente. Isso que você está te trazendo tanto medo, tanto pavor, não vai acontecer, porque eu estou na tua vida, ainda tenho um plano com a sua vida. Trazendo isso para a gente, queridos, nessa hora que essa mensagem está chegando até você. Quantos de nós aí, queridos, apavorados? Quantos de nós aí preocupados? Eu falei no início do nosso culto aqui, da nossa mensagem, que estamos vivendo um tempo de eleições e todos nós estamos meio que preocupados como é que vai ser o país e tudo, todos nós estamos. Em que ambiente nós vamos iniciar o próximo ano? E Deus está dizendo para nós, através desse texto: você não vai morrer, essa situação não vai te fazer sucumbir, essa situação não vai acabar com você, e eu também não vou. Ainda há um projeto, ainda há uma esperança, ainda há um futuro, ainda há algo a se fazer. E eu acredito que isso trouxe um alívio a Elias, tanto é que ele foi e voltou o seu caminho. Então, nessa hora que essa mensagem está chegando até você, de que você está com medo, meu irmão? De onde você está querendo fugir? De onde você está querendo sair? Deus está trazendo uma palavra para mim, para você. A palavra de Deus está chegando até nós, aonde nós estamos. Deus não pediu para Elias: sai daí primeiro, depois eu vou falar com você. Não, a palavra de Deus chegou à caverna onde Elias estava. Mesmo ainda meio, usar uma palavra aqui, meio ressabiado, ele ficou na caverna, na porta da caverna, com o manto no rosto, se cobrindo, mas ele estava lá e a palavra chegou até ele. E Deus disse: Elias, tem algo a fazer. Você não vai morrer. Jezabel não vai te alcançar, nem os homens que servem a ela. Fica tranquilo. Um segundo ponto que nós vemos nesse texto é que Deus estava dizendo que Ele iria resolver o problema. E aqui eu quero trazer essa palavra para nós, porque muitas vezes o bispo Roberto ele dizia, né, que às vezes nós nos achamos quase que o próprio Messias, quase que o próprio Salvador, achando que todas as coisas só vão se resolver se nós estivermos ali envolvidos. E nós então, com isso, tentamos carregar o peso do mundo inteiro nas nossas costas. E Deus disse para Elias: Elias, não é só você que eu estou usando, não. O rei da Síria, Deus ia usar até do povo inimigo, né, de outros povos. O rei de Israel eu vou usar. Eliseu eu vou usar para trazer uma solução nessa situação, para resolver essa situação. Então, em outras palavras, isso estava trazendo um encorajamento para Elias, de que ele continuaria sendo um instrumento nas mãos de Deus para a vontade de Deus se cumprir naquela situação, mas a responsabilidade maior era de Deus, e Deus estava trabalhando e continuaria trabalhando. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você sabe, mas Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando através da sua vida. Você não está sozinho, você está numa equipe de cooperação com Deus e com todos aqueles que estão ao lado do Senhor. Uma terceira coisa que nós vemos nesse texto, e que eu acho maravilhoso,
é que ele fala para que Elias ungisse Eliseu. A unção de Elias em Eliseu, ou chamasse Eliseu para substituí-lo, isso também traz um descanso para Elias, no sentido de entender que a obra que ele fez teria uma continuidade. Para mim, Deus falar isso para Elias aqui, não estava dizendo a Elias, teu ministério acabou, não tem mais nada, não. Para mim aqui, isso estava trazendo uma esperança, um encorajamento para Elias, dizendo, Elias, aquilo que você começou, eu vou dar continuidade, não vai ficar parado, não vai ficar esquecido, não vai ficar acabado. Eu vou dar continuidade. Unge esse outro profeta e ele vai levar a sua obra à frente. E Elias não sabia até então, mas depois nós sabemos do que aconteceu. E Eliseu levou a obra que Elias começou à frente e fez, segundo muitos teólogos aí, por ter pedido porção dobrada, ele fez o dobro de coisas que Elias fez. O dobro de milagres que Elias fez, ele fez. Então, quer dizer, aquela obra de milagres continuaria. Aquela obra de resgate de Israel continuaria. Aquela obra de trazer Israel e pregar a palavra de Deus para que Israel conhecesse o Senhor, continuaria. E isso trouxe também, querido, um grande alívio para a vida de Elias. Saber que todo aquele trabalho dele não tinha sido em vão. Haveria uma continuidade. Trazendo isso para nós, querido, quantas vezes nós nos preocupamos, será que todo esse esforço que eu estou fazendo hoje, quando eu me aposentar, vou perder tudo? Quando eu sair dessa terra, quantos de nós pensamos, será que todo esforço que eu fiz na minha família, todo esforço que eu fiz, nós que servimos na igreja, todo esforço que eu fiz na igreja, tudo aquilo que preparei, será que vai acabar? Vai se perder? E Deus estava trazendo para Elias, fique tranquilo, vai haver uma continuidade, vai haver um após. Você não vai morrer agora, mas no dia que você morrer, tudo aquilo que você fez, eu me agradei e vou dar continuidade. Então não foi à toa, não foi em vão, não foi esquecido. Deus não esqueceu do serviço dele, Deus não esqueceu daquilo que ele havia feito, não. Haveria um porvir, haveria uma continuidade naquele trabalho. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto é que Elias tinha uma ideia de que ele estava sozinho. E Deus trouxe para ele uma outra realidade. Deus disse, Elias, unge essas pessoas aí, os reis, unge Eliseu, ou seja, só aí já eram 3 que estavam a serviço de Deus. E que estariam, vamos dizer assim, à frente, dando a sua cara a tapa, assim como Elias estava enfrentando aquele momento maligno que Israel vivia. E aí ele vai e diz, Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ainda tem 7.000 que estão posicionados junto comigo. Israel estava meio que cocheando entre 2 pensamentos. Não, o Senhor é Deus, Baal é Deus, será que é, será que não é? E Deus está dizendo, Elias, tem 7.000 que não se dobraram, ou seja, tem 7.000 que estão declarando que Deus é o Senhor, que não se dobraram a Baal, que não cochearam entre 2 pensamentos, não manquejaram entre 2 pensamentos, mas permaneceram firmes ao Senhor. Então, Elias, de uma certa forma, Deus estava dizendo, olha só o resultado do seu trabalho, Elias. Por você ter se levantado, por você ter pregado, por você ter enfrentado essa situação toda, você ajudou a esses 7.000 a permanecerem firmes e fiéis, a não se entregarem, a não desistirem, mas a verem que Deus era o Deus verdadeiro. Elias, você não está sozinho, tem outras pessoas, tem outros servos. Eu estou agindo, eu estou preservando pessoas no meio de Israel. Nessa hora, meu irmão, você não está sozinho. Talvez você pense, não tem ninguém. Talvez seja hora de você vir à igreja.
e você perceber que tem muitas pessoas ainda que servem ao Deus que você serve. Ah, meu Deus, está tão difícil. E Deus está dizendo para você, olha, tem muitas pessoas ainda que querem viver uma vida agradável ao Senhor. Mesmo no meio dessa sociedade corrompida, mesmo no meio dessa sociedade nós temos visto tantos escândalos em meio à igreja. Eu quero dizer para você, ainda existem servos fiéis, ainda existem homens e mulheres de Deus que querem servir ao Senhor, querem ser santos, querem obedecer. Ainda tem pessoas que estão com foco em Jesus e não em tantas outras coisas, como temos visto nesses dias. Ainda tem pessoas que estão com foco em Jesus, em servir ao Senhor, em adorar ao Senhor. Então nós vemos aqui Deus retratando e reencorajando o seu profeta. E para eu concluir essa mensagem e a gente orar, você conhece a história. Elias aqui estava pedindo para morrer dentro de uma caverna. Mas ao sair, ele foi, vamos dizer assim, elevado a outro nível ministerial. Ele achava que para ele tudo acabou, ele achava que para ele não tinha mais nada. Ele achava que ele ia morrer no isolamento, no ostracismo, dentro de uma caverna, iria ficar ali talvez até morrer, até passar fome e essas coisas todas. E a palavra do Senhor chega até ele e ainda diz para ele, olha Elias, você vai ungir reis. Até então Elias não tinha ungido reis. Você, Elias, vai ungir um novo profeta. Ele até então não tinha feito isso. Se você continuar lendo o livro dos reis e o segundo livro também, os primeiros capítulos, você vai ver que Elias passou a administrar uma escola de profetas. E não foi uma só não, você vai ver, quando ele está para ser levado aos céus, ele vai visitando 3 cidades. E nessas 3 cidades tem escolas de profetas ali, em cada uma delas ele visita para ver como vai, como é que a administração, tudo estava debaixo da autoridade dele. Então olha só a influência que Deus tinha para a vida dele ainda. E para terminar, ele que achava que iria morrer numa caverna, ele foi elevado aos céus e não morreu. Ou seja, olha a limitação que Elias estava tendo daquilo que Deus ainda poderia fazer na vida dele. Elias estava achando, para mim acabou, para mim não tem mais nada, eu quero é a morte. E Deus está dizendo, não Elias, fica calmo. Fica calmo, Elias, eu estou tratando com isso aí. Essas pessoas que estão se levantando contra você, elas que serão derrotadas. Fica calmo, Elias, eu ainda vou te usar para fazer coisas novas que você nunca viu, nunca esperou. Fica calmo, Elias, você ainda vai ser um instrumento para ensinar outros ao ofício. Então quer dizer, ele multiplicou, vamos dizer assim, o trabalho profético, porque ele não só ungiu Eliseu para ficar no lugar dele, mas ele fez as escolas de profetas, onde estava ensinando e preparando outras pessoas. Imagina, queridos, o potencial que teria você ter um Elias como professor. Então perceba como ele expandiu o ministério profético, como Deus tinha coisas através da vida dele. E ele teve uma experiência que até então ninguém teve na história bíblica. Ele é o único profeta que passou por essa experiência de ser elevado aos céus por um redemoinho. Então, meu irmão, trazendo isso para nós, talvez hoje você esteja olhando para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para a sua vida profissional, para a sua saúde. Talvez você esteja olhando para áreas da sua vida e estejam te trazendo desânimo, estejam te fazendo pensar, para que tudo isso? Para que tanto esforço? Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. E a palavra de Deus nessa hora dizendo, não, ainda tem uma longa jornada para você. Ainda tem experiências novas, ainda tem milagres, ainda tem bênçãos, ainda tem vitórias, ainda tem ações de Deus em seu favor. E Deus, querido, restaurou a vida do seu profeta. E para eu fechar essa mensagem, fica uma pergunta. Elias aqui, ele
aceitou a voz de Deus e saiu daquele lugar. Elias recebeu a palavra de Deus, recebeu a ministração e falou: Deus está certo, eu vou sair daqui, eu vou voltar ao meu caminho. E agora fica uma pergunta para mim e para você. E a pergunta de Deus é: vamos sair dessa caverna? Diante de tudo aquilo que você ouviu, vai continuar aí? Como disse o próprio Senhor Elias: que fazes aqui, Elias? Coloca teu nome aí. Que fazes aqui, Rafael? Que fazes aqui, Maria? Que fazes aqui, João, José? Que fazes aqui? Vamos retomar o caminho? Vamos retomar a vida? Vamos voltar ao nosso caminho? Que nós possamos decidir como Elias decidiu, porque Deus ainda tem muita coisa para fazer e realizar em nossas vidas. Então se anima, meu irmão, se levanta. Deus ainda tem um futuro para você e para mim. Amém? Fique com essa palavra. Eu quero falar com você que está nos assistindo e você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo, querido, para sair da caverna. É entregar a vida ao Senhor. Entregar a vida para que Ele possa restaurar a sua vida, trazer de volta a paz, trazer de volta a esperança, trazer de volta a alegria. Só o Senhor pode fazer isso. Então você que está me assistindo nessa hora e quer entregar a sua vida a Jesus, repita essa oração junto comigo. Você que está me assistindo nessa hora e está afastado, assim como Elias tentou se afastar, tentou fugir, Deus está dizendo: Elias, volta. Talvez o primeiro passo para você nessa hora que essa mensagem está chegando a você é voltar à casa do Pai, é voltar à aliança com Deus, é voltar à comunhão com Deus. Não se engane com esse discurso enganoso, mentiroso que tem sido dito esses dias: não, eu sirvo a Deus na minha casa, não, eu sirvo a Deus aqui, sem igreja. Não, meu irmão, esse é um discurso de mentira. Volte para a casa de Deus, volte para a casa do Pai, volte para o convívio dos irmãos. Faça essa oração junto comigo, diga: eu, repita o seu nome, eu, Rafael, digo o meu, você diz o seu, eu, Rafael, nessa hora quero confirmar o meu compromisso com o Senhor Jesus. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor me receba como teu filho, porque nesta hora eu declaro que recebo ao Senhor Jesus Cristo como o meu Senhor, como meu Salvador. Eu confirmo minha aliança contigo, eu reafirmo minha aliança contigo, perdoa os meus pecados, sara a minha vida, me enche do Espírito Santo e me faz viver a partir de hoje em novidade de vida. É o que eu oro em nome e declaro que creio que o Senhor Jesus é o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu libertador. Eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero orar por nós ainda, Pai. Nessa hora nós estamos aqui reunidos e diante dessa palavra eu quero declarar: eu vou sair da caverna. Você pode dizer isso? Eu vou sair da caverna, não vou ficar nessa caverna não. Talvez você não chegou ao ponto de se encavernar, mas já estava pensando: eu vou fugir disso aqui, não vou ficar aqui não. E Deus está dizendo: fica, porque eu tenho um propósito contigo aí. Então diga para o Senhor: você ainda não se encavernou, mas já está pensando em fugir. Então diga: Pai, eu não vou fugir não. Eu vou te obedecer, eu vou seguir a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te agradar. Nos ajuda, Senhor, a lidar com as frustrações, porque a verdade é que o Senhor não tem que fazer aquilo que eu acho que tem que fazer, o Senhor tem que fazer aquilo que o Senhor tem que fazer. A nossa alegria não pode estar na reação das pessoas com relação àquilo que o Senhor faz. A nossa alegria deve ser agradar ao Senhor. Fazer a vontade de Deus era com Elias, e isso ele fez. Agora, se Israel iria se voltar para ele ou não, aí era com Israel, ele não tinha responsabilidade sobre isso. Nos ajuda, Pai, a nessa hora crer nisso, aceitar isso. Nós fazemos a nossa parte, o outro é o outro. Nos ajuda, Pai, a entendermos que nem tudo depende da gente. Nós não somos o Messias, nós não somos o Salvador, não.
Só o Senhor é Deus. Nós não, nós apenas servimos. Nós fazemos parte do exército que está servindo ao Senhor, mas nós não somos o exército todo. Nos ajuda, Pai, a aceitar as situações que acontecem diferentes do que esperávamos, e que isso não nos frustre, não nos afaste de Deus, não nos tire do caminho que o Senhor tem para nós. E como diz o texto que nós lemos, essa palavra chegou até nós. Que o Senhor renove a nossa esperança, que o Senhor renove o nosso ânimo, que o Senhor nos mostre que há um porvir, que há um futuro, que há uma esperança para nós. Que o Senhor está tratando e vai continuar tratando essas situações e circunstâncias. E nós sabemos que isso aconteceu, Acabe morreu. Deus tratou, morreu de uma forma inesperada, porque o texto diz que o exército inimigo, o soldado simplesmente puxou o arco ao acaso e a flecha acertou Acabe. Nós sabemos que depois Jezabel também foi morta. Então, Pai, nós vemos que o Senhor agiu, o Senhor tratou daquela situação. Nos ajuda a crer nisso, Senhor. O Senhor está tratando, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, mesmo que não esteja debaixo dos nossos olhos. Nós não somos oniscientes, a gente não vê tudo, a gente não sabe de tudo. E isso exige de nós fé. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está tratando. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está tratando na minha família, Deus está tratando em outros países, Deus está movendo. Então, Pai, nos ajuda a crer, nos ajuda a entender isso, nos ajuda a ver que nós não estamos sozinhos. Há uma continuidade ao nosso trabalho, nos ajuda a ver que há pessoas que se mantiveram fiéis, me ajuda a perceber que eu não estou sozinho, tem pessoas que são fiéis ao Senhor. Embora muitas pessoas tenham tido a reação errada, ao Deus dizer a Elias que haviam 7.000, Deus estava dizendo: Elias, você só está olhando, como a gente gosta de dizer, o copo meio vazio, mas existe o copo meio cheio. Tem 7.000 que não se dobraram, tem 7.000 que permaneceram de pé, firmes, porque você se levantou, porque você ajudou, porque você se posicionou. Nos ajuda a ver, Pai, que apesar de algumas coisas não terem saído como esperávamos, outras Deus tem trabalhado, Deus tem agido, Deus tem abençoado. Muito obrigado, Pai, por essa visão. Muito obrigado, Deus, por entender que o Senhor ainda tem um futuro para nós. Ainda tem muita coisa boa de Deus para vir na sua vida, meu irmão. Deus ainda vai te usar muito para a glória dele. Deus vai te abençoar muito ainda. Deus vai te dar graça ainda. E aquele que achou que ia morrer numa caverna, ele foi elevado aos céus e nem pela morte passou. Oh, aleluia! Deus tem algo extraordinário preparado para mim e para você. Deus tem experiências maravilhosas. Então, vamos ficar firmes. Que o Senhor nos ajude a permanecermos, a prosseguirmos, a caminharmos com a convicção de que Ele está conosco. Pai, no nome de Jesus, nós queremos aplicar essa palavra também com relação ao nosso país. Talvez esteja um momento meio conturbado, talvez estejamos em situações que nós não esperávamos passar por pandemia, não esperávamos essa crise mundial, guerra na Ucrânia e Rússia, até colocamos essa situação também nas tuas mãos. Eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está trabalhando, aleluia. Deus, nós queremos colocar essa situação do nosso país nas tuas mãos. Talvez possamos olhar e pensar: meu Deus, a igreja avançou tanto, orou tanto, lutou tanto, e olha a situação que nós nos encontramos. Pai, no nome de Jesus, trabalhe no nosso país. Toma esse mês aí que vamos ter antes da próxima eleição, em que será decisiva para o nosso país. Toma nas tuas mãos as eleições para governadores que ainda terão em outros estados. Toma nas tuas mãos. Nós queremos colocar nas tuas mãos desde já também cada uma das pessoas que já foram eleitas, sejam governadores, deputados federais, estaduais, senadores. Toma nas tuas mãos cada um que já foi escolhido, que o Senhor venha agir de forma toda especial, Deus, direcionando-os, dando sabedoria a eles para que, ao tomarem posse ou continuarem, alguns vão continuar o mandato, foram reeleitos,
que a tua bênção esteja sobre essas pessoas, que a tua direção esteja sobre essas pessoas, para que possam conduzir o Brasil para o melhor caminho que o Senhor tem, um caminho de vitória, de esperança, de bênção, em nome de Jesus, Deus. Abençoa o nosso país, abençoa em nome de Jesus a igreja, abençoa a igreja do Catete, abençoa a nossa denominação Nova Vida, que a tua graça esteja sobre nós. Colocamos a vida do pastor Ezequiel, do pastor Luke também. Renova os teus filhos, reanima, reencoraja os teus filhos, para que eles prossigam no caminho que o Senhor tem para a vida deles também. Assim nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que essa palavra fique no seu coração. Fico aqui, meu convite para que você esteja indo nos nossos cultos, participando junto conosco. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai se alegrar com a sua presença aqui. Fica aqui o meu abraço. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.